Olá, best-sellers! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui com mais um episódio maravilhoso, como todos, claro, do nosso Virada Literária. E como eu sempre digo, aquilo que é bom a gente compartilha. Então, compartilha já esse vídeo com a família, clica no sininho para não perder nenhum conteúdo e, claro, segue a gente no canal. Hoje nós estamos com um convidado. Ele veio do Japão, gente. Ele é brasileiro, porém, nasceu no Japão. Não. Nasci, nasci aqui e fui Nasceu criado lá. aqui e Sim. foi criado no Japão. Ele, que é especialista em ativação cerebral, treinamento mental para obtenção de autocontrole mental. Quem não quer ter autocontrole mental hoje em dia, né? Às vezes a gente tem vontade de matar um, né? Sim. Vários. Ele, Citácio Osaka. Tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigado. Boa tarde. Primeiramente, gratidão pela oportunidade, né? Acabamos de nos conhecer, vocês me convidaram, então muito obrigado pela oportunidade, primeiramente. Gente, quase que eu não começo a gravação conversando com esse homem. Gente, que conteúdo maravilhoso. Quanto mais ele fala, mais a gente quer perguntar. Então, quando ele começar a falar, quando vocês começarem a gostar do assunto, perguntem, que eu encaminho todas as perguntas para ele, viu? Aí ele vai cobrar a mentoria de vocês, viu? Que eu não lembro de ser obrigada. Agora vamos dar início, né, ao nosso podcast. A primeira pergunta que eu quero fazer para você, Citácio, é qual foi o livro que mudou sua vida, que deu uma virada de chave, sabe? Sim, é que os livros que eu costumo ler são tudo do Japão, Tem problema. então seria... É um livro que conta um conteúdo meio pesado sobre lavagem cerebral. Que é um conteúdo que é muito comum, existe, mas é escondido a 7 chaves. Esse é o meu livro de cabeceira, vamos dizer Tem em assim. português? Não tem, e eu estou Que buscando pena. traduzir ele. Que pena. Vamos traduzir, publicar, Sim, né? sim. Porque, ó, eu já ouvi muito falar sobre lavagem cerebral. Quando, né? Mas eu ouvi uma vez uma coisa um pouco contrária. Porque a pessoa usou uma analogia assim. Ah, lavagem cerebral não pode ser tão ruim assim. Porque se o seu banheiro tá sujo, você vai lá e lava, o banheiro fica ok, certo? Ou errado? Tá certo, mas... Vamos lá, primeiramente eu acho que o termo lavagem cerebral ele é mal interpretado. As pessoas, na verdade, nem sabem. Então, primeiramente, para a gente poder conversar, a gente teria que definir o que é lavagem cerebral e o que não é lavagem cerebral, certo? Para a gente poder ter uma Então, base. vamos definir. Eu tenho um projeto, um Instituto de Desenvolvimento Humano, e a base dela é a educação. Porque eu entendi que se a gente querer desejar deixar esse mundo um pouquinho melhor, não tem outra forma a não ser pela educação. Concordo plenamente com você. E se eu te dizer, então, que o sistema educacional é lavagem cerebral, você acreditaria? Eu acredito, porque você já começa aprendendo a fazer parte do efeito manada, né? Aquele Exatamente. sinal, acho que é o terceiro podcast que eu falo isso, mas aquele sinal que toca na escola já ensina você trabalha nas usinas, né? Sim. Depois de o condicionamento já começa a preparar, a apontar. Vamos, fogo! Depois de 1, 2, depois de 2, 3. Depois de A, B, depois de B, C. Então a gente já somos condicionados. E na verdade isso é uma coisa bem cruel, sabe? Porque eles estão pegando a base do nosso cérebro. Quando eu cheguei aqui, até conversei com o rapaz que cuida aqui da mesa. Falei um pouquinho, né? Ele é da área criativa, que é o hemisfério direito. Quando fala de lavagem cerebral, estamos falando de cérebro. Então tem lado direito e lado esquerdo. O lado direito é o lado genial. Os grandes gênios da história, Albert Einstein, todas essas pessoas que têm o seu nome historicamente como gênio, eles tinham o hemisfério direito mais ativo do que os demais. E o que o sistema educacional tem feito conosco? Ele centraliza a educação no lado esquerdo. O lado esquerdo ele tem o processamento serial, em ordem. Mas o correto, o nosso potencial, ele não é serial.
Eu Ele penso, faz tudo ao mesmo tempo, igual aqui. Ó, você tá me ouvindo, você tá achando interessante, você tá fazendo assim, ó, balançando, piscando, coração tá batendo, sangue tá circulando, tudo isso ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, o nosso processamento não é serial, é paralelo. Primeiro mal começa aí, para bloquear o e nosso potencial. uma coisa que eu percebi muito quando, não na infância, mas eu parei de estudar e depois eu voltei a estudar depois de mais velha, depois que a minha mente tinha evoluído muito. Eu aprendi a ler e escrever sozinha aos 3 anos de idade. Sozinha, ninguém me ensinou. Sim. Am- E o que acontece? Eu voltei a estudar, depois de velha já, voltei a estudar e eu comecei a prestar atenção que professores que tinham métodos de ensino diferentes, eles davam um jeito de atrapalhar. sim, Se o cara não era concursado, eles davam um jeito de demitir. sim. Se o cara era concursado, eles davam um jeito de atrapalhar a aula do cara. Eu tinha uma professora, o nome dela era Rosana, era professora de artes. Você vai você vai, hoje em dia, apesar que eu acho que hoje nem tem mais, né? Artes. Mas você vai na aula de, você ia na aula de artes, te ensinava a fazer círculo, quadrado, não sei o que é isso aí, né? Essa professora não. Ela mandava a gente desenhar máscara, ela contava a história do teatro, ela mandava a gente encenar, fazer teatro. Ela estimulava O o nosso lado hemisfério direito, criativo. é. Eu escrevi uma peça para a escola, a peça virou livro, porque de tanto que ela estimulava o nosso lado criativo. Não sei o que aconteceu. Num ano ela estava na escola, no outro ano ela sumiu. Mas ela tocou bem no lugarzinho X da questão. Os grandes, vamos dizer, o topo do sistema, eles já identificaram que a manipulação em massa ficou muito mais fácil quando você escraviza ela na mente. Desde Hoje, criança, a criança vai escravidão ser. eu digo que ela não passou, Só mudou de método. sim, mas ficou muito mais simples e eficaz, porque você escraviza ela através da mentalidade que você já coloca nela através do sistema O educacional. chicote é outro, né? E é outro. Hoje, o que, que a gente escolhe hoje? Você escolhe o salário que você quer ter? Normalmente salário mínimo. Não é a gente que escolhe, é eles que escolhem. Você não escolhe quanto você quer pagar de água, de luz. Não existe praticamente quase nada que a gente consiga escolher de verdade. Então, uma casa que nós compramos tem que pagar IPTU, IPTA, IPTU? PTU. Eu não, quase não PVA é lembro o essas coisas em imposto. português. Então, até essas coisas nós temos que pagar. Não pagou, a casa é nossa, mas eles não vêm e tomam. Então, o sistema já criou uma forma que, na verdade, quem tenta sair um pouquinho fora dessa pirâmide, eles já vêm rapidinho. Historicamente, tem muitos casos que, assim, eles desaparecem mesmo. Então, até nós, como vamos falar do real potencial que o ser humano possui, temos que falar com certa cautela. Voltando à questão da lavagem cerebral, para simplificar, a gente podemos dizer assim: a lavagem cerebral é quando você aplica um conhecimento, um ensinamento, já com a intenção de colher frutos. Você já está ensinando aquilo desde o começo, já preparando ela para você poder se aproveitar dela ali na frente. É que nem quando nesses Isso. países aí extremistas, eles já ensinam os meninos desde cedo que eles, tipo, se eles precisarem se explodir Sim, lá sim. pra matar um monte de gente, ele vai ter não sei quantas virgens lá Sim. no paraíso, não sei o que, o cara já Não, cresce isso acreditando daí nisso. na cultura japonesa teve. Foi chamado kamikaze. Então, assim, o meu estudo que eu aprofundei no Japão é nessa parte. Então, realmente, como o cérebro do ser humano funciona, a engenharia mental que eu chamo. Então, a gente estuda todas essas questões. E eu entendi isso, que lavagem cerebral, a definição, né, é quando aplicamos um determinado ensinamento, uma doutrinação, para podermos colher frutos, né, ali na frente. Agora, dá uma olhada o que é feito na educação. É exatamente isso. O que tanto falamos de patriotismo. Ah, eu sou brasileiro, eu sou japonês, eu sou americano, American number one. O que é isso? Isso é uma lavagem cerebral. Você consegue identificar isso quando você estuda a história. Por exemplo, o Japão teve alguns problemas com a Coreia, né? E nessa época eu estava lá. Mas vindo aqui no Brasil, pega os países que têm divisa não com mar,
tem divisa assim, o terreno, né? Tá ligado, só separa. Pega o conteúdo histórico, alguma guerra, algum acontecimento, algum conflito que ocorreu entre os dois países. Guerra do Paraguai, por exemplo. Aí você vai olhar a cartilha do Brasil, a forma que ele passa. E vai lá, por exemplo, no Paraguai e vê a cartilha deles. É o mesmo acontecimento histórico, mas é contado de forma diferente. Como se é uma única coisa? É um fato histórico, só existe uma realidade, mas cada um apresenta de forma que faz sentido para ele tirar o seu proveito. Então, é uma lavagem cerebral. É que nem a forma como os portugueses contam a história do Brasil e como os brasileiros contam a história do Brasil. Apesar que durante muitos anos a gente contou a história do Brasil como os portugueses contavam. Sim, porque a Que, por influência exemplo, foi maior. Eu né? aprendi na escola exatamente aquilo que os portugueses contavam. Né? Que eles vieram aqui bonzinhos e entraram no país, Sim. no Brasil porque os índios deixaram e tal, e não era nada disso. Sim. Naquela época não tinha negócio de direitos humanos, né? Uhum. As atrocidades que foi feita, só quando a gente vai pesquisar, a gente começa a ver. E muitas coisas feias foram feitas, né? Sim. Mas não está ao nosso alcance de poder fazer nada. Tem nada Então, que possa ser mudado, né? Hoje que eu entendi que se quiser deixar um pouco esse mundo melhor, tem que ser na área da educação. Então, eu hoje atuo, busco ministrar treinamentos, cursos na área da educação. Principalmente tem um foco muito forte para as crianças, mas sem cutucar muito o sistema, porque se eles se incomodarem, talvez vocês não estariam vivendo aqui hoje. Aí dá ruim, né? Aí dá ruim. E deixa eu te perguntar uma coisa. Quando geralmente a pessoa é fora da curva, Sim. por exemplo, eu sempre fui questionadora. Sim. Eu nunca concordei com o sistema, nunca. Eu sempre fui, ué, mas por quê? Mas por quê? Sim. Que nem eu tinha uma professora que eu acertava cada pergunta da prova e ela dava 9. Sendo que a nota máxima era 10. Ah, mas eu não dou 10 pra ninguém. Ué, mas por que você não dá 10 se a nota máxima é 10? Ah, porque eu não dou. Bom, então por que a nota máxima não é 9? Tem lógica dela. A sua nota máxima tem que ser 9 se você não dá 10 pra ninguém. Não, porque eu não dou 10 pra ninguém. E eu brigava, batia o pé, ficava puta da vida. Por quê? Por quê? E eu era questionadora. Ela era uma professora que ela gostava muito de mim. Ela chegou a um ponto que ela queria ver o Satanás na frente dela, não queria ver eu. Primeiro, porque ela explicava, as pessoas não entendiam. Só eu entendia. Era professora de química. E aí, ela explicava, eu entendia, e a sala inteira ia na minha mesa para eu explicar para a sala inteira. E ela ficava brava, e eu achava que ela me dava menos por causa disso. Porque, tipo assim, ninguém na sala tirava 9. Só eu. Sim. Então eu achava que ela não me dava 10 por conta disso. E ela falava que ela não dava 10 para ninguém. Eu ficava muito bravo com isso. Questão dela mesmo, no caso, né? E eu pergunto, por que que às vezes, por mais que a gente vai passando por essa lavagem cerebral aí, a gente tem essas pessoas que são diferentes, que não assume aquilo, não vive aquilo. Vamos lá. Até então entendemos que o sistema educacional é feito com propósitos de cada país tirar o seu proveito. Tá claro, né? Isso daí. Outra forma que nós podemos dizer é que o sistema educacional é uma linha de produção, é uma fábrica. Então, o que sai fora dali, eles tiram e colocam de escanteio. Tanto alunos, como você comentou, os professores. Porque eles têm os ideais deles. Então, começou a sair fora, eles vão ali e cortam. É como uma fábrica de brinquedo que fabrica um brinquedo com defeito. Para eles, sim. Porque se eles falarem... Vamos dar um exemplo do exército. O capitão falar para o soldado, direita, ele quer que vá para a direita. Mas não existe mais, não existe porém. Se eu falar direita, é direita e ponto final. Se eu falar para e ponto final. Eles querem assim. Então eu também estou nesse meio. Nós que saímos um pouquinho fora, hoje em dia, o que eles estão colando? Rótulo. TDAH, esses negócios.
Uhum. Síndrome de não sei do que das contas e tanta Eu coisa. era louca. Às vezes eu ainda sou. Eu falo que isso daí são síndromes dos gênios. E não é que eles têm problema. É porque as É que pessoas o não problema tá sabem nos outros. lidar com eles. Porque a educação tem tudo a ver com o cérebro. Os professores são instruídos sobre como o cérebro funciona? Não são. Então, eles colocam um padrão ali, o que sai fora, eles começam a rotularem. E vou te contar um pouquinho mais. A maioria dos gênios da história, que temos Albert Einstein, Thomas Edison, a maioria, todos eles não seguiram o estudo tradicional. Eu E acho esse que é foi, Einstein que eles falavam que tinha dislexia. sim, Mas eu acho que provavelmente era só falta de interesse com aquele efeito manada. ele tinha tudo isso. Mas isso são características da pessoa, não é doença. Cada um tem uma característica, cada um anda de um jeito, cada um senta de um jeito. Você consegue treinar para se moldar? Sim. Mas essas pessoas, elas tinham essa dificuldade. Vou contar uma história, eu não sei se está traduzido em português. A Associação de Napoleão Hill, que é bem famoso, né, Napoleão Hill, lançaram, um filme, tipo documentário. É recente, não é muito antigo não. Na abertura dele, mostra uma cena, a criança chegando e entregando uma carta para a mãe. A mãe pega essa carta, começa a ler e começa a chorar. Aí a criança chega e fala: mamãe, por que a senhora está chorando? Ela fecha a carta, pega a criança, abraça ela, né, olha no olhinho dela e começa a falar: olha, o seu professor enviou uma carta e nessa carta está escrito que você é uma criança superdotada, que você está super além da média, Eu já ouvi essa história. está além da média, e que ele não está dando conta de cuidar de você, mediante o seu tamanho e potencial. E é para a mamãe procurar algum lugar que consiga te atender para que consiga dar continuação no seu potencial. Aí, puf, acaba aí. Aí mostra lá, 40 anos depois, um senhorzinho de idade chegando, olhando uma caixa, que é aquelas antigas, né, assim. Ele abre, né, e vê lá a carta. Ele pega a carta, abre e vai ler. Aí o que está escrito na carta? Senhora mãe, né, mãe do fulano, aluno tal, seu filho é um demente, não tem condição de estudar, e começa a falar tudo. Isso daí, tipo, assim, não vai ser ninguém na vida, não tem condição, retire ele daqui que ele está atrapalhando a aula dos outros alunos e tudo. E quem é essa pessoa? É o que através dele hoje nós temos luz. Thomas Thomas Edison. Edison. Se ele estivesse no trio colocado, né, pelo sistema, travaria o potencial dele. Por isso que a maioria não frequentou o sistema educacional tradicional. E esse foi a grande dádiva deles. E aí não pode se esquecer, a maioria deles, os gênios, eles têm uma sombra, que eu falo. Porque o gênio, ele é extrapolido do lado direito, hemisfério direito, ele é criativo, ele é a mil. Só que eles têm dificuldade de gestão. Aí precisa de alguém para fazer a gestão do potencial deles. Thomas Edison foi a mãe, Albert Einstein, se eu não me engano, é a esposa. Um ou outro que teve uma rara oportunidade de receber um treinamento, que é o treinamento que eu faço. Porque aí ele é extrapolido do lado direito, é um cavalo selvagem. Só que com treinamento você coloca rédea para conseguir governar. Porque senão, se não tiver isso, se não tiver alguém apoiando, ele termina como um louco varrido. Eu, Tem muitas você, ideias ao mesmo somos essas tempo que pessoas, faz mas tudo não ao sabe mesmo tempo. lidar. Eu conheço muitos, estou cercada dessas pessoas. E a gente precisa juntar, sabe, ter um sistema para gerir eles. Os nerds, por exemplo, são pessoas Hoje assim. eu até consigo gerir muito bem, mas antes isso aqui era uma loucura. Eu tinha até dor de cabeça de tanta coisa que eu fazia ao mesmo tempo. E que nem uma coisa que eu acho que aconteceu com o meu namorado. Ele é nerd desde criança. Sim. E ele é muito inteligente. Ele pega isso aqui, ele desmonta e monta. Ele pega isso aqui, desmonta e monta. Computador, essas coisas. Esses dias eu derrubei água
no teclado do meu computador, ele desmontou, secou pecinha por pecinha. Eu falei, isso aí não vai funcionar, né? Não vai. E funcionou. Sim, Então ele é muito inteligente. Só que o que que acontece? Ele passou a vida inteira ouvindo sim, que ele era preguiçoso, que ele era isso, que ele era aquilo, que não sei o quê, eu não sei o quê. Então, hoje ele é um tanto quanto acomodado, sim, entendeu? Ele ainda é muito inteligente. Se você pedir, dar uns empurrãozinhos, ele faz. Mas, por exemplo, ele é faturista, ele trabalha dentro de uma empresa que os chefes dele tratam ele como lixo e ele tem potencial para ser sim. muito mais do que isso. Eu falo isso para ele todos os dias. E na verdade as pessoas que estão tratando ele, que estão cuidando dele, vamos dizer assim, têm menos potencial do que ele. Bem por aí. Mas só que o sistema não quer essas pessoas. Não quer, porque sai fora da curva. Então, sai fora do projeto ideológico da produção em massa como mão de obra, que resumindo é isso. Desde pequeno, o que, que nós somos orientados? A estudar bem, para ir para uma boa escola, uma boa faculdade, para ter um bom salário, um bom emprego, um bom salário e uma boa aposentadoria. Que é o movimento todo contra que hoje nós Aposentadoria fazemos. que você não chega nunca. Sim. Não chega nunca. É. Meu pai fala, você vai se aposentar como? Trabalhando por conta. Eu olho pra cara dele, quem disse que eu quero me aposentar? Sim, Não. Eu quero curtir o meu trabalho hoje. Porque quando eu tiver me aposentada, eu vou estar na fase do condor. Condor aqui, condor ali, condor lá. sim. Vou aproveitar o quê, gente? Você vai gastar o dinheiro inteiro para buscar recuperar aquilo que Você perdeu no junta processo. junta dinheiro a vida inteira pra gastar com Sim. remédio? Ah, É. lá não. Não é pra mim, não. E falando em saúde, remédio, nessas coisas, Sim, eu queria que você falasse um pouquinho sim. como a mente tem, né, Sim. interfere na nossa saúde. Ó, vamos lá. Os ouvintes que estiver ouvindo, puder até ajudar. São telespectadores, que eles vão ver a Telespectadores, gravação. sim. Eu preciso achar certinha a data que eu não sei exatamente, mas a Organização Mundial da Saúde, fala, Isso, isso, né? né? Ele já tem um boletim dizendo que mais de 90% das doenças são de origens psicossomáticas. Mas por que isso não chega até a população? Por causa que as grandes indústrias, farmacêutica, medicinal, as que mais ganham, né? Então a realidade é que se eu me curar, você se curar, eles deixam de ganhar. E até onde a gente vê, a galerinha não gosta muito quando você coloca a mão na carteira deles. Né? Então, o porquê não é muito passado esse conhecimento, né? Que a pessoa pode se curar com a sua mente, como a gente estava falando aqui no começo, existem muitos casos. Eu mesmo faz mais de 20 anos que eu altero apenas poucas gramas. Aí eu não tenho nenhum tipo de regime. Quero que você me ensine a Alimentício, emagrecer nada. só com a mente, tá? Sim, passar sim. Você programou a sua mente, acabou. Né? E até foi a oportunidade que me convidaram para vir falar aqui, né, da podcast, foi quando eu falei sobre artes marciais. Que eu estava comentando aqui. Hoje em dia, a gente fala de artes marciais para a saúde e bem-estar, né? Hoje é nessa pegada, nessa linha que é levado. Aí eu peguei, acabei distraindo e falei um pouquinho, uma parte mais aprofundada, que é que artes marciais nunca foi criado para saúde e bem-estar. Ela foi criada pra... Matar ou morrer. Assusta, né? Mas essa é a realidade. Desde o começo, a concepção das artes marciais foi para matar ou morrer. Porque naquelas épocas, antigamente, tinha aquelas pequenas aldeias, né? Os bárbaros vinham para saquear. Então os homens os mais novos começavam a estudar, né, artes marciais, formas de como se defender. Então artes marciais vem disso, dessa defesa. E o que ocorria se eu perdesse? Morria. Se fosse só eu morrer, tudo bem. Morria todo mundo. Minha esposa, meus filhos, meu pai, minha mãe, era dizimado.
Se minha esposa ainda for novinha, eles acharem interessante, talvez se aproveitaria dela. Se fazer sentido, arrastava, levava ela como escrava. Ou se não, após aproveitar dela, mataria ela também. Era dizimar mesmo, aniquilar, porque naquela época tinha muito essa questão, se você deixar um, pode acontecer dele crescer e buscar vingança. Então, era de protocolo padrão, era fazer dizimar mesmo, não deixar uma alma, indiferente se é mulher, se é criança, se a mulher está grávida, não importa. Então, era exatamente isso, era para defesa. Porque se você perdesse, todo mundo, a sua família era dizimada. E os grandes mestres identificaram algo, que quando, no momento realmente de pressão ali, eles não conseguiam extrair o máximo do seu potencial, da sua performance que eles treinavam no dia a dia. Pô, ali no treino ele consegue fazer aquela técnica. Mas chegava no momento X, trava. Porque a pressão trava o ser humano. Então eu fui estudar essa parte para quê? Para trazer esse autocontrole. Não tem um estado mais assim difícil do que uma situação dessa. Já pensou? Que não tem comparação, mas a pessoa, por exemplo, que não consegue falar em público. Sim. Então, é mais ou menos a mesma analogia. Eu trouxe para o treinamento mental, que até então a gente tratava como assim, né? Eu trouxe para o treinamento mental essa essência das artes marciais. Não a questão de briga, de matar, não. A essência. Como esses grandes mestres conseguiram desenvolver uma habilidade que mesmo dentro dessa situação de extrema, que se ele morrer, a família dele toda é dizimada, e como eles conseguiram desenvolver essa habilidade de mesmo dentro dessa condição, eles conseguirem se manter calmo, sereno, para poder extrair o máximo da sua performance. Aí foi essa a essência que eu fui estudar e trouxe para as artes marciais. Você é mulher de negócio. Acredito que você faz algumas reuniões. Sim. E dentro dessas reuniões tem a condição de você parar tudo o ambiente quando você está assim, né, meio saída meio tensa. Tem como você parar? Normalmente não tem. Não tem, impossível. Se você é a dona do negócio, você pode falar, pessoal, até eu comentei ontem, hora do coffee break, vamos ali. Aí você vai lá no banheiro buscar se acalmar. Mas normalmente não é assim, é o caso de todos. Então a gente precisamos ter autocontrole dentro da situação extrema e ali, em movimento. Então eu costumo dizer que essas linhas de treinamentos tradicionais, que eu também fui iniciado nelas, até o dia de hoje, meditação, essas coisas, ainda seguem as premissas de 2, 3 mil anos atrás. Mas o mundo que nós vivemos hoje é outro. Está em movimento. Hoje em dia, com esse negócio de inteligência artificial, as informações estão aumentando demais. Não tem como usar esses métodos antigos para querer combater a guerra de hoje. Porque o business é uma guerra. Os negócios é uma guerra. Né? Se você errar ali, um descuido, perdeu o seu controle, não teve a sua performance, você toma um prejuízo. Então, eu trouxe essa essência para o treinamento mental, que é o que eu vejo que faltava. Então, hoje eu treino as pessoas a conseguir ter o controle da sua mente em tempo real e aplicar, seja para a saúde, para as artes marciais, para o business. Falando de saúde, né? Eu só falar uma questão. Eu entendo a vida como um período designado por Deus ou pelo poder superior, um período designado para que nós estejamos confinados dentro deste corpo. E o que comanda este corpo é o cérebro. Então, se você quiser melhorar sua saúde, sua performance, seja lá o que for, é nele que primeiramente você precisa trabalhar. Hoje em dia o mercado trabalha com mentalidade e mindset. Isso daí em segundo plano. Até a Bíblia, quando Sim. fala de coração, não Sim. está falando do coração. Sim. Né? Tanto que tem alguns trechos em que se fala coração
Sim. Entretanto, dá a entender que é da psique que tá Sim. falando, né? É que esse livro, né, Bíblia, é um livro fantástico. Ali você encontra tudo. Você encontra neurociência, psicologia, marketing, venda, tudo. Tudo. Pesquisas, resultados recentes, por exemplo, que ainda tipo assim, é novo para a ciência, eu encontro nas primeiras páginas. Tipo sincronização, por exemplo. Você tem lá, acho que na segunda página. Sincronicidade é coisa nova ainda. Você tem lá na segunda página da Bíblia. Tem. Eu tenho estudado um pouco, porque a minha palestra individual, ela fala de propósito, mas Deus tem me direcionado para que eu comece a falar, juntar a neurociência com os acontecimentos bíblicos, e ele tem me dado uns insights, assim, que eu olho e falo, meu Deus, eu não tinha pensado nisso. E aí eu começo a ler, eu fico procurando neurociência nos trechos, Sim. nos trechos bíblicos. E aí você fica, ué, gente, não é? Bem-vindo à loucura. Eu li a Bíblia em 2 anos e meio e na ocasião é quando eu tinha iniciado os estudos e eu comecei a ver dentro dela. Eu acho que eu li uns 6 meses. Eu gastei 2 anos e meio lendo devagarzinho. Só que eu não, quando eu li, eu não estava estudando-a. Eu só estava lendo, como você lê um livro qualquer. Sim. Ai, que bom. Porque o que eu vi dentro da Bíblia foi a ciência. Exatamente isso que você está sentindo no seu coração. Que tem que ser ciência, porque se não for científico, não é replicável. Aí fica fazendo muita distinção de pessoas. E até muitos cientistas hoje começam a olhar a Bíblia com outros olhos, porque antes eles faziam de tudo para desmentir. Sim. Porque eles tinham que desmentir a religião, tinham que desmentir o fato de Deus existir. Mas é tanta coisa que se prova verdadeiro que você vai olhar lá na Bíblia. Pô, eu estudei 40 anos, 80 anos e o negócio tá aqui. Tá lá. A Bíblia fala até dos dinossauros. Fala, tem. Só que na parte, os dinossauros provavelmente existiram até na ocasião de Noé, né? Da arca, né? Provavelmente foi naquela ocasião ali que com o dilúvio, e também tem estudos que comprovam também o dilúvio. Sim, mas também tem o negócio lá, o meteoro que caiu. Será que o meteoro tá na Bíblia? Eu acho que não. Não, que Se for parar pra pensar, tá sim. Alguém sabe onde era Sodoma e Gomorra? Tem alguns estudos que tem alguns locais lá que, assim, eles dizem ser, igual alguns pontos que dizem ser Atlântida também, aquela cidade perdida choveu e tal. pedra de fogo do céu, podia muito bem tem ser bastante estudo, chuva de né? Mas meteoro. exatamente eu acho que ainda não é bem claro. Mas pode ser. Você tocou numa coisa interessante, eu nunca tinha pensado. Porque acho que teve tanto no... Só que diz que o meteoro caiu no México, né? No México, que tem um buraco lá que é... Mas se a gente for olhar por esse lado, né, bíblico, tem várias ocasiões que acontecem, acho que eu me lembro são 2, que é no Egito, né, uma das pragas do Egito, e também quando em Sodoma e Gomorra, que choveu enxofre e fogo do céu. Só que assim, quem conta a história estava em Sodoma e Gomorra, certo? Sim. Quem garante que não estava chovendo em outro lugar também? Sim. Entendeu? Ou em todos os lugares. Olha, se for voltar lá no começo do podcast, eu tiraria o livro japonês e colocaria a Bíblia. Aceitamos a troca. Não, a Bíblia vale mais, a Bíblia vale mais. É um livro excelente também, mas a Bíblia vale mais. Mas tem muita gente que não acredita, né, na Bíblia. Fala que foi o homem que escreveu. Sim, eu até indico, oriento as pessoas, olha, leia a Bíblia de forma científica. Faça testes com ela. Sim, e a Bíblia não se contradiz, né? Não, faz teste com elas. É um livro que, se fosse escrito em páginas normais, era desse tamanho. Sim. E ele não se contradiz. Ela não se contradiz do primeiro ao último dia. Sim. Ao último... E a importância de você ler uma vez inteira, né? Do começo ao fim. Porque tem muitas coisas que você só vai entender quando você tá lá no final. Porque ela é um no todo.
Uhum. E Aí as você fala, pessoas... aqui, É, aquele negócio lá. até ontem aqui, na reunião, eu até comentei que o rapaz estava sentado do lado, que ele começou a ler, aí até falou que ele fica vendo umas séries na televisão. Tô falando mal, quem gosta de ver, eu falo, eu orientei ele, antes de ver série, iria ler o original. Porque senão é a mesma coisa você experimentar um falsificado antes do original, aí bagunça tudo. Porque assim, para fazer a série, eles modificam bastante coisa, né? Uhum. Então, para a audiência, né? Sim. E nós que somos criativos, quando a gente começa a ler, que passa aquelas partes de ficar falando nome de pessoas, quando entra na parte histórica, parece um filme, né, na cabeça da gente. Quando eu Uhum. comecei a ler aquilo, eu falei, poxa, Bíblia, é isso? Parece um filme, aqueles filmes antigos de Troia. Você fica É, imaginando aquilo. é muito gostoso, bem Muito, louco, muito vamos dizer bom. assim. Muito bom. E tem aquelas novelas da Record, né? Eu ficava Acho que é assim, dessa daí que ele tava falando. isso aí não aconteceu, não. É, porque depois que a gente lê, né, você vê que Ué, tem muita coisa não, pera. mudada. É porque eles têm umas histórias da Bíblia que não tem contexto. Sim, São só história. Então eles colocam um contexto. Por exemplo, a mulher samaritana, eles colocam um contexto. sim. A que era para ser apedrejada, não foi? Também colocam um Maria, né? contexto. Então eles colocam vários contextos ali, né? Pra dar audiência. Mas aí você olha, assim, mas tem umas coisas que, tipo, mesmo não tem. Por exemplo, teve um que era, acho que foi Jesus que passou. Que eles colocaram como se os irmãos de Jesus lá Hum, tivesse um que tivesse meio que inveja de Jesus, tipo, sei hum, lá, o cara era apóstolo dele, não fazia muito assim, sentido, não. entendeu? Se entender o contexto certinho, não faz sentido. Então, assim, pra mim, em parte, é uma armadilha. Sim, Então, assim, eu indico porque primeiro, pode fazer com que você sim, não. entenda errado. É, e as pessoas, depois que ela vê uma vez, elas começam a falar daquilo. Não sei se você já percebeu. Hum, Aí quando você vai, mas da onde você tá falando? Não, é que eu vi uma série e tal. Não, querido, olha, lá na Bíblia tá escrito assim, assim, assado. sim, Então, assim, é uma armadilha, né? E hoje em dia nós temos a Bíblia gravada. Então, assim, não tem muita dificuldade, né? não, Então é só realmente querer. Mas é um livro, no que eu tô falando, né? Literária, é um livro que a gente pode, né, aconselhar a qualquer pessoa. sim. Fazer E um até para devocional, crianças, né? escrever, Minhas filhas, por exemplo, eu anotar. tenho filha de 17, vai fazer 18, né? 13, tem 10, tem de 8, sou pai de 5. Aí, umas já estão lendo, tipo, livro de Ruth, de Esther. História muito bonita que vai ensinando a elas caráter, questões de como mulher, né? Que vocês Uhum, têm um movimento, né, feminino e tal, e tá precisando. Eu sim, não sou contra, por exemplo, um pouco das mulheres estar na atividade. Pelo contrário, precisa. E na Bíblia, a Bíblia dá uma honra tamanha à mulher e parece que ninguém nunca que viu. eles tiram essa honra da mulher. Porque é tipo assim, todas as mulheres que vieram depois de Eva não existiram, né? Só existiu Eva que cometeu o pecado e Adão cometeu o pecado por culpa de Eva. Não foi porque ela ofereceu e ele foi Maria vai com as outras, né? É, mas a expressão, não sei se pode falar feio, mas Adão foi um bunda mole. Ah, foi mesmo que ele devia ter falado Não, pra ela. teve, não mostrou O caráter que é que você algum. comeu? Ô Deus, vem aqui, ó. Ela comeu. Vamos conversar aqui, vamos decidir o que fazer. Porque até ela seria salva se ele tivesse agido desse jeito. Ele é o cabeça, vamos dizer, em partes, ele tinha que cuidar dela. Porque Ela em só. nenhum momento mostrou ele fazendo alguma coisa. Ele ficou lá, estava perto provavelmente, e deixou a esposa, a É a amada mosca de boi. dele. Não, não, não. Se ele deixou é porque ele também tava curioso. Né? Aí É. a culpa é dela, Mas a culpa né? tem que ser de alguém, né? E E é como assim, sempre, até hoje, a culpa de tudo é da mulher. Mulher é violentada, é abusada, é tratada assim, mal, apanha e a culpa é dela. não, eu trabalho nesse de levantar as mulheres, é muito importante. Eu mesmo que tenho vontade de ajudar, fazer algumas coisas também, participar, porque é, não precisa fazer esse negócio que eles fazem hoje em dia, seja como que é? Esses movimentos feministas, né? A mulher, ela tem o seu, pelo menos seguindo a Bíblia,
Ela tem uma posição de honra enorme. Hoje em dia a gente ouve muito falar de governar, governar, governar. Se você pega Provérbios 31, você vai entender que o governo, na verdade, ali não é o homem, é a mulher. O homem é o que vai buscar o pesado lá fora. Mas quem gerencia, governa a casa, que dá as tarefas para as empregadas, tudo, é a mulher. Ou seja, ela é a cabeça e o homem é o corpo. Teoricamente. E Olha, mulher é melhor nisso, né? Nessas características, né? De gerir. sim, aí a gente consegue fazer muito mais coisas ao então. mesmo tempo. Então tem que fazer algumas coisas aí, levantar as mulheres mais. Olha, por mim o nosso assunto ia longe, mas a gente já passou do horário. Sim. Então chegamos na reta final do nosso podcast Virada Literária. Por mim eu passava a noite aqui, né? Mas eu queria que você deixasse uma consideração final pra galera, olhando pra câmera individual. Sim. Vamos lá. Hoje em dia existem muitos movimentos. Uns falam de vida épica, outro vida extraordinária, prosperidade, transbordo e muitas coisas mais. Não estou falando mal, mas existem algumas coisas que incomodam a gente, né? Nesse movimento, falam muito de trazerem para si. Em um determinado dia eu fui pedir a Deus uma direção. Falei, Senhor Deus, o que era para me falar? No meu coração veio a palavra esperança. E com a minha formação na área da mente, que a gente temos como base que utilizamos apenas de 3 a 5%, eu consigo identificar que sim, existe uma grande esperança para qualquer pessoa. Eu costumo dizer assim, indiferente pelo que tu possa estar a passar, ainda há esperança para você, e digo isso de forma científica e não filosófica. Muito interessante nosso papo. Tem muito mais, viu, gente? Então, ó, quem tiver precisando falar, precisando entender a própria mente, compartilha esse vídeo, porque faz muito sentido. Olha, se dependesse de mim, eu ficava aqui conversando com ele por horas, porque o assunto é interessante, é um assunto fluido e é um assunto que todo mundo precisa ouvir. Então, a gente vai ficando aqui com mais um episódio maravilhoso do nosso Virada Literária. Até mais, até o próximo. Muito obrigado, gratidão. Beijão.